Eu vou falar agora. Alô, som. Eu vou falar agora porque quase sempre eu esqueço. Eu queria saber onde foram parar os prospectos do. Alguém sabe me dizer? Então eu pediria que trouxesse, colocasse aqui em cima da mesa, por favor. Nós temos dois formulários para leitura da Bíblia. Um é o azul. Esse azul é para pessoas que nunca leram a Bíblia toda. Se você leu partes da Bíblia, você deve ler seguindo esse roteiro azul. Se você já leu a Bíblia, já leu pelo menos uma vez, então o roteiro indicado para você é esse verde. Ele fornece uma orientação para a leitura bíblica diária a partir de janeiro, e você poderá seguir esse roteiro, ler a Bíblia toda em um ano. E os livros da Bíblia estão colocados aqui na leitura diária em ordem cronológica, de modo que você pode acompanhar esses acontecimentos à medida em que eles foram se desenrolando, fazendo mais fácil a compreensão das Escrituras à medida em que você lê. Eu gostaria que quem ainda não estava pensando em ler a Bíblia, mude de ideia, pelo menos até o final da mensagem, e você possa então começar o ano novo com um propósito, no mínimo esse propósito, de ler a Bíblia a partir de agora, todos os anos. Nosso assunto ainda é a importância da Bíblia. Nós estamos falando sobre esse tema desde o segundo domingo de dezembro, e nós queremos muito que todos os que se congregam conosco tivessem o hábito de ler a Bíblia diariamente, meditar nela, estudá-la, ouvi-la diariamente, e não apenas abrir a Bíblia, ler um verso, mas lê-la de forma sistemática, para que você entenda com clareza o que está sendo dito, e leia numa sequência que vai permitir a você entender e compreender a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a razão para continuarmos ainda nesta manhã e enfatizarmos a importância da Bíblia. No domingo passado nós fizemos uma pergunta: como podemos saber que os homens que escreveram a Bíblia fizeram inspirados pelo Espírito de Deus? Nós vimos que, primeiro, os próprios escritores da Bíblia declaram que o fizeram por inspiração de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que o cumprimento das profecias feitas acerca do nascimento, morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Nós citamos a profecia do Velho Testamento e o cumprimento do Novo. Em terceiro lugar, sabemos que os homens que escreveram a Bíblia fizeram inspirados de Deus por causa do testemunho de Jesus. Olha, eu gostaria de ter um microfone melhor que esse aqui, porque esse aqui não está legal. Será que esse aqui está melhor? Som, vou preferir esse. Muito bem. O terceiro, o testemunho de Jesus a respeito da inspiração das Escrituras. Em quarto lugar, o testemunho de Jesus a respeito do cumprimento das profecias a seu respeito nas Escrituras do Velho Testamento. Nós citamos vários trechos em que Jesus afirmou isso. Hoje nós continuamos a perguntar: como podemos saber que os homens que escreveram a Bíblia fizeram inspirados pelo Espírito de Deus? Em quinto lugar, continuando a mensagem da semana passada, a harmonia perfeita entre os livros que formam um todo. Nós vimos que os livros que compõem a Bíblia não foram escritos por uma única pessoa, foram escritos
por 40 homens aproximadamente ao longo de 1500 anos, foram escritos em 3 línguas, foram escritos em 3 continentes e, apesar disso, a Bíblia hoje é um todo. Hoje não, já há muito tempo ela é um todo e não há qualquer discrepância entre os livros, muito pelo contrário, há uma harmonia total, perfeita entre os livros que permitem que a Bíblia seja um único livro. Nós vamos citar 3 textos que mostram isso. Não são os únicos, poderíamos citar N versículos, mas separamos 3 versos que dizem sobre o mesmo assunto, um em Gênesis, outro nas Epístolas e o outro no Apocalipse. O texto que escolhemos fala sobre a serpente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Nós temos aqui o episódio da tentação e como ela se deu, como ela teve início. E se os irmãos quiserem saber mais, poderão ler o texto todo. Mas nós lemos isso em Gênesis capítulo 3, o 3º capítulo do primeiro livro da Bíblia. Lá em 2 Coríntios 11, 3, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo advertindo os coríntios quanto ao perigo de se deixarem seduzir pela serpente, que não é outra senão uma figura do próprio Satanás, que foi quem na realidade tentou Eva e vem tentando os homens ao longo dos séculos, e Paulo estava temendo que isso pudesse ocorrer com eles. O último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse, foi o último livro a ser escrito lá pelos anos de 95 da nossa era. E lá pelas tantas, João relata a visão que ele teve. Ele diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, o que queremos dizer é que os livros não se contradizem, muito pelo contrário, eles se harmonizam uns com os outros. E aquilo que é dito no livro de Gênesis, nós encontramos em várias partes da Bíblia, até no último livro. Aquilo que vários profetas escreveram, nós podemos encontrar no livro de Apocalipse também. Então, isso nos mostra que, embora sejam 66 os livros, eles formam um todo e a harmonia perfeita entre eles. Como podemos saber que os homens que escreveram a Bíblia fizeram inspirados pelo Espírito Santo de Deus? Em 6º lugar, a Bíblia nos revela verdades que os homens não poderiam ter descoberto por si mesmos, como, por exemplo, a criação do universo. Já dissemos anteriormente que existem várias teorias quanto à formação do universo, mas elas são teorias, não são provas, não são evidências nas quais possamos nos apoiar, porque se fossem evidências, ela tiraria toda dúvida, mas são teorias, são possibilidades que ninguém conseguiu até hoje provar. E o que caracteriza as teorias é que uma substitui a outra. Num determinado tempo existe uma teoria, depois surge uma outra, e assim essas teorias umas contradizem as outras e elas não têm
nenhuma prova plausível de serem aceitas como verdadeiras. Mas a Bíblia nos revela e nos fala sobre a formação do universo e diz como isso aconteceu. Você vai dizer, é uma questão de fé, é uma questão de fé, mas é muito mais coerente crer no que a Bíblia diz do que crer nessas teorias que não têm sentido, que não têm explicação nem lógica. Pensar que o homem veio do macaco e foi evoluindo, para mim isso é burrice ao quadrado, e qualquer outra coisa semelhante. Pensar que as coisas surgiram do acaso através de uma explosão, que o universo então houve uma grande explosão e as coisas apareceram. Isso, olha, é preciso ter muito mais imaginação, e uma imaginação, eu não chamo assim de não parece inteligente. Imaginar que o seu corpo, com todas as suas características, peculiaridades, detalhes, pensar que você é obra do acaso, olha, isso aí, qualquer pessoa que estuda um pouco mais e faz um exame detalhado do corpo humano, ela não pode negar que Deus existe. Qualquer pessoa que vê como esse universo funciona, não pode dizer que ele foi obra do acaso. Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa expressão, o Espírito de Deus se movia, outra versão diz, o Espírito de Deus pairava. E não existe nenhuma versão, mas literalmente poderia ser traduzido assim: o Espírito de Deus chocava sobre a face das águas. É um verbo que significa que o Espírito de Deus estava criando aquilo que haveria de ser manifesto. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, assim foram sendo criadas todas as coisas, conforme a descrição de Gênesis capítulo 1. Basta que você leia e você saberá como tudo foi formado, até que o homem foi formado e Deus descansou no sétimo dia. Hebreus diz assim, Hebreus 11:3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Em outras palavras, a matéria não foi feita de algo que se vê. E por causa disso, podem procurar com lanternas, archotes e tudo que quiserem, e não vão achar nunca a origem de todas as coisas, se não a acharem em Deus e na sua palavra. Deus disse: haja e ouve. Isso encerra o assunto. Podem procurar, vão procurar a vida inteira. Eu não sei quantos anos eu vou viver, mas os meus filhos, se viverem mais, se Jesus não voltar, e se meus netos viverem ainda depois, ninguém vai achar uma teoria que derrube aquilo que Deus disse. E disse Deus: haja e ouve. Como podemos saber que os homens que escreveram a Bíblia fizeram inspirados pelo Espírito de Deus? Em sétimo lugar, o poder da palavra de Deus na transformação do homem que nela crê. 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou, como dizem outras versões, eis que tudo se fez novo.
É uma descrição da obra de Deus na vida daquele que crê em seu Filho Jesus Cristo. Uma das maiores evidências de que as Escrituras são confiáveis e de que as Escrituras não é resultado de artifícios humanos ou da imaginação humana, está no fato de que realmente elas funcionam. E a maior prova disso é o que Ele fez na minha vida e terá feito na sua, se você creu em Jesus. Nenhum de nós que creu em Jesus foi a mesma pessoa a partir de então. Todo aquele que crê em Jesus tem 3 momentos na sua vida. Um momento é o período que antecedeu ao seu encontro com Jesus. Tem a ocasião quando ele teve um encontro com Jesus, e depois tem um pós-encontro. O pós-encontro é o resultado do encontro com Jesus, e ninguém pode ser a mesma pessoa depois de ter encontrado a Jesus, ou então ainda não o encontrou. Todos nós temos a experiência de um passado bem diferente daquele que nós vivemos, da vida que vivemos depois que encontramos o Senhor. A minha vida foi radicalmente mudada, eu não me tornei perfeito, continuo sendo aperfeiçoado, continuo crescendo no conhecimento de Deus. Deus trabalha todos os dias na minha vida, mas nunca mais eu fui aquela mesma pessoa. E se você teve um encontro com Deus através de Jesus, isso mudou. Você jamais foi a mesma pessoa. Por isso que o texto diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. A Bíblia diz que o homem, quando crê em Cristo, ele nasce de novo, ele nasce de Deus. O espírito dele é um espírito novo, restaurado, é totalmente voltado para Deus, sensível a Deus. O Espírito de Deus vem viver nele e ele nunca mais pode ser a mesma pessoa, ou então isso não aconteceu. As igrejas estão cheias de pessoas que são religiosas, sabem até muitas vezes alguns textos de cor, conhecem a Bíblia, mas ainda não tiveram a experiência do novo nascimento, e a vidinha delas é igual a do mundo. Tem prazer nas coisas do mundo, amam o mundo e não conseguem tirar o pé de lá. Às vezes são que nem crente Raimundo, um pé no mundo e o outro na igreja, né? Então, como podemos saber que os homens que escreveram a Bíblia fizeram inspirados pelo Espírito de Deus? Em 8º lugar, a Bíblia tem resposta para cada necessidade de cada pessoa. A Bíblia não diz se você deve ir ou não ali na esquina, se você deve comprar isso ou aquilo, mas a Bíblia contém princípios e valores, que são valores de Deus, são princípios de Deus, que, se postos em prática, vão realmente vir ao encontro de cada necessidade que eu e você tenhamos. Os princípios são maiores e são mais importantes do que, por exemplo, dizer se você deve fazer isso ou aquilo, mas diz se aquilo que você quer fazer tem base nas Escrituras, se é um princípio, se está embasado em um princípio estabelecido por Deus, se agrada a Deus. Isso você pode saber. E Deus pode falar particularmente a você se você deve ir na esquina ou não, se você quer saber. E quando eu estou falando de ir na esquina, é apenas uma maneira de dizer que Deus pode dirigir a mim, a você, quanto a decisões que eu e você temos que tomar. Embora eu não vá encontrar isso na Bíblia em sentido específico, definido, isso é uma questão do seu relacionamento com Deus, mas os princípios que vão nortear a escolha, a decisão, o ir ou não ir, estão na Bíblia. Provérbios 4, 11 a 13,
Eu amo demais esse texto, todo o capítulo 4 de Provérbios, e nele Salomão está dizendo aquilo que ele recebeu do seu pai, a instrução que seu pai lhe deu, e lá pelas tantas ele diz assim: isso aqui é palavra de Deus, eu conduzi pelo caminho da sabedoria. Naturalmente, são palavras de Davi ao seu filho, que tinha um relacionamento com Deus, que todos nós conhecemos, que conhecia Deus, amava Deus, era o homem segundo o coração de Deus, que foi profeta e escreveu vários livros da Bíblia, vários salmos na Bíblia, e ele diz assim para o seu filho: eu conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. O que é que Davi disse para o seu filho Salomão? Olha, se você quer ser bem-sucedido, siga as orientações que eu lhe dei. E onde é que ele se tirou essas orientações? Das Escrituras, daquilo que a lei, o Torá, os primeiros livros da Bíblia ensinavam quanto a princípios, orientações que uma criança deveria receber para ter uma vida bem-sucedida. Lá estavam os 10 mandamentos, lá estavam inúmeros outros preceitos dados pelo Senhor para que a pessoa pudesse ser bem-sucedida. Então, se você quer ser bem-sucedido, deixe que a sua vida seja guiada por este livro, pelos seus princípios, pelos seus ensinos. Como podemos saber que os homens que escreveram a Bíblia fizeram inspirados pelo Espírito de Deus? Em nono lugar, a atualidade da mensagem da Bíblia. 1 de Pedro 1, 23 a 25, Pedro está dizendo: olha, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível. Ele está se referindo à palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então ele está se referindo ao fato de que eu e você e os seus leitores da ocasião foram regenerados, como nós falamos, se alguém está em Cristo é nova criação. Mas isso não foi resultado de ouvir alguém dizer alguma coisa. Não, nós fomos regenerados porque lemos essa palavra, cremos nela, e quando cremos, o Espírito de Deus operou em nós a mudança que só Deus pode fazer. É preciso crer nesse livro para que Deus opere em nós, como é o caso do novo nascimento e de todos os desdobramentos do novo nascimento que vão nos proporcionar crescimento e maturidade espiritual. Então ele diz: vocês foram regenerados não de uma semente perecível ou corruptível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. E ele diz depois, citando Isaías: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. O que ele está dizendo é que essa palavra não perece, ela não muda, ela não é alterada, ela não perece. Pode passar tudo, mas a palavra não passa. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E ele diz: não passará nem um jota, nem um tio da lei, sem que tudo se cumpra. Tudo que está escrito vai acontecer,
Tudo que Deus diz nessa palavra é verdadeiro, tem comprovação na vida daquele que pratica. Jesus disse, eu acho que eu vou achar, está lá em Mateus não, em João capítulo 7, eu não sei se é 17 ou 14, mas eu vou achar. É 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é expressa na Bíblia, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Busque aplicar a palavra na sua vida e você vai ver que ela funciona. Se você viver os princípios que ela ensina, você verá que ela é verdadeira. Ela é verdadeira, ela funciona, ela não falha. Acabamos de cantar, Deus é poderoso, Ele nunca falha, Ele nunca falha. E não falha mesmo, e a palavra dele não falha. Eu e você falhamos, mas a palavra dele não falha. Então, nós temos que saber que o primeiro livro da Bíblia foi escrito há 3.400 anos antes de Cristo, aliás, 3.400 anos atrás, e o último há quase 2.000 anos. Mas a sua mensagem é tão atual como se ela fosse escrita hoje, e ela vai continuar sendo atual. Nenhum livro tão antigo é best-seller em todo o mundo como este. É o livro mais vendido, mais procurado e mais lido em todo o mundo. É a Bíblia. Isso não é obra do acaso também. Existe a mão de Deus aí, na vida dos homens que Ele usou para escreverem esses livros. Existe a mão de Deus para preservar a sua palavra e mantê-la como uma só. Mas queremos fazer uma outra pergunta. Qual é o lugar que Jesus ocupa na Bíblia? E vocês vão entender por que estamos fazendo essa pergunta. Fizemos e fazemos essa pergunta porque Jesus é a pessoa mais importante na Bíblia, do começo ao fim. No Velho Testamento, ele foi profecia, foi objeto de várias profecias. Eu vou citar só uma, porque já falamos sobre profecias bíblicas aqui no domingo passado. Mas em Gênesis 3,15, por exemplo, foi dito, logo depois que o homem pecou, Deus falou à mulher, falou ao homem, falou das consequências do pecado na vida dele, na vida dela, e depois disse à serpente, que é o próprio Satanás, porém inimizade entre você e a mulher aqui simbolizando a humanidade toda, e a própria mulher, que era Eva, e que seria mãe de todos os seres viventes. Esse é o significado da palavra Eva. Então daí por diante haveria inimizade contínua entre o diabo, a mulher, aquela que deu origem aos demais seres humanos, e a sua descendência, todos os descendentes da mulher. Haveria guerra, haveria conflitos entre o diabo e a humanidade, e os homens. Mas depois o Senhor diz, entre a sua descendência, a descendência maligna, aqueles que são filhos do diabo, aqueles que estão entregues em suas mãos, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então haveria inimizade entre a sua descendência, a descendência do diabo, aqueles que servem a ele, conscientes ou inconscientemente, e o descendente dela. O descendente dela, aqui está no singular, é o descendente da mulher, que nesse caso não é Eva, mas seria, no caso, um descendente de uma mulher, que seria Maria, que daria luz a um filho, e esse seria um descendente dela. Aqui está no singular,
E é uma evidência de que é uma referência à pessoa de Jesus. Nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento, especialmente no livro, na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas. E depois ele diz: este descendente da mulher, que seria Jesus, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás tem ferido a humanidade com uma picada mortal que leva o homem ao inferno, quando o leva ao pecado, quando o seduz ao pecado e o leva à condenação eterna. Mas Deus levantaria um descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente. Isso fala, ainda que Satanás tivesse, com a sua picada, causado a morte do homem, Deus pisaria, através de seu Filho Jesus, na cruz, ele pisaria na cabeça da serpente, neutralizando o poder que a serpente tem de trazer morte, destruição. Por isso que ele veio, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. Ele fez isso quando deu a sua vida por nós, quando recebeu sobre ele a iniquidade de todos nós, recebeu sobre ele a consequência do nosso pecado, que é a morte. Mas através desse ato ele destruiu o poder do diabo. Por isso que ele pisou na cabeça da serpente. E todo aquele que nele crê é livre, é liberto da condenação imposta pelo pecado, que é a morte, que é a separação de Deus, que é a condenação ao inferno. Então, aqui está uma das primeiras profecias que tiveram seu cumprimento cabal na vida de Jesus. Nos evangelhos, Jesus estava presente em cumprimento às profecias. Em João 1, diz assim: no dia seguinte, 1:29, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era uma referência a Jesus. Quem está falando isso é João Batista, que tinha discípulos com ele, e ele está apresentando aos seus discípulos a pessoa de Jesus. E ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que cordeiro é esse? O cordeiro que as Escrituras previam haveria de vir. Quando Abraão estava pronto a sacrificar o seu filho, e o filho perguntou: pai, aqui tem o cutelo, tem a lenha, mas onde está o cordeiro? O que Abraão disse? Deus proverá para si um cordeiro. E na ocasião proveu. Mas isso tem um sentido muito mais abrangente do que aquele. Deus proveu para si o cordeiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando João viu o cordeiro, eis o Cordeiro de Deus. Não é um cordeiro qualquer, é o cordeiro que Deus enviou, é o cordeiro que Deus providenciou. Lá em Isaías capítulo 53 diz que Jesus está ali profeticamente predito, que como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus foi levado à morte. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi enviado por Deus para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver por meio da sua ressurreição. No livro de Atos dos Apóstolos, ele foi proclamado
Atos 2,36 diz: portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É Pedro pregando acerca do significado da morte e da ressurreição de Jesus. Que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, Cristo e Cristo. Cristo é uma outra palavra, é a palavra grega para a palavra Messias, que significa ungido, o enviado com unção da parte de Deus para realizar aquilo que Deus havia planejado para ele e para todos nós. Nas epístolas ele é um modelo a ser seguido e o alvo a ser alcançado. 1 Coríntios 11:1, o apóstolo diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu sou imitador de Cristo, e vocês devem tornar-se meus imitadores, porque eu vivo imitando o Senhor. Eu sou imitador de Cristo. Quem pode dizer uma coisa dessas? Na realidade, eu e você devíamos poder dizer: a minha vida, a sua vida devem ser modelos para que as outras pessoas possam seguir, imitar. Também em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, dizem assim, Paulo diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Isso nos leva a entender que a vida, para sermos imitadores de Cristo, nós não temos que viver uma vida independente dele. Não somos papagaios que imitam aquilo que ele falou. Não, são pessoas que vivem por meio dele. Por isso que ele diz: continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Nós precisamos ter a nossa raiz nele. Temos que ser edificados nele. Para imitarmos a Cristo, temos que estar nele, temos que permanecer nele, temos que permanecer na sua palavra. Não é algo que eu possa fazer, eu dependo dele, eu preciso dele, preciso estar continuamente lendo este livro, para que essa palavra possa impregnar todo o meu ser e moldar a minha vida. Finalmente, no livro de Apocalipse, ele é exaltado e magnificado. E vocês vão ver como as coisas fecham, as coisas se encaixam. João está descrevendo uma visão que ele teve também do Senhor lá na ilha de Patmos e que ele transcreveu para o livro de Apocalipse. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, ou seja, do Pai, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, veja a citação lá do Velho Testamento, venceu. É uma referência a Jesus no Velho Testamento. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que é esse livro? É uma revelação de Deus. Eu não sei qual é, mas só um pode fazê-lo.
e esse que pôde fazê-lo foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois viu um cordeiro que parecia ter estado morto, porque ele já morreu, ele morreu e ressuscitou em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, não quer dizer que Jesus tivesse, não, está aqui uma figura do que ele viu, mas 7 é o número da perfeição, chifre é sinal de poder e autoridade, e 7 olhos fala de uma visão total, alguém que vê tudo, vê todas as coisas, que são os 7 Espíritos de Deus, é outra figura de Deus, do Espírito que está em todo lugar, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Não disse que comprou todo mundo, mas gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O texto está dizendo que ele é digno de receber essas coisas, ele tem essas coisas, isso são atributos dele. E o que nós fazemos quando dizemos que o Cordeiro é digno, que a ele seja a sabedoria, a força, a honra, nós estamos dizendo que tudo isso vem dele, tudo isso está nele, nós encontramos nele. Por isso ele é digno de receber a honra devida de quem tem essas coisas, de quem tem esses atributos, essas virtudes. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro que já está sentado no trono com ele, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então, no livro de Apocalipse ele é exaltado e magnificado. Então Jesus está presente desde o Gênesis até o final do livro de Apocalipse. Ele é a pessoa mais falada, mais anunciada, mais proclamada, mais exaltada, mais engrandecida. E assim esse livro, do início ao fim, esse livro tem 66 outros livros dentro dele, por isso que ele chama de Bíblia. Bíblia é uma outra palavra que significa coleção de livros. Então, para concluir, por tudo que vimos, nós dizemos que a Bíblia é a revelação que Deus fez de si mesmo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito aos homens. A Bíblia é um dos maiores legados que Deus deu ao homem para que este viva bem aqui e na eternidade. Por isso, eu e você devemos ler, ouvir, estudar, memorizar, meditar esse livro todos os dias. Disso depende a sua vida. Fazer isso é mais importante do que comer. Satanás, no período mais crítico da fome de Jesus, depois de 40 dias, sugeriu que ele transformasse pedras em pães. E ele disse: está escrito.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você não está comendo desse alimento, você pode ser cristão, mas deve estar muito fraco, desnutrido, e é suscetível a ser presa fácil do diabo. Você precisa conhecer esse livro, senão você é facilmente levado, seduzido pelas sugestões e tentações que Satanás sabe como fazer. Este livro nos mantém atualizados com Deus, com seus ensinos, com seus preceitos. Esse livro fala de vida, de poder para viver uma vida como Deus quer. E nessa manhã eu peço encarecidamente que cada um pense seriamente em fazer um voto, não comigo, mas com Deus, de ler esse livro todos os dias. A partir de agora e de modo especial a partir do ano, está prestes a iniciar-se. Que assim Deus nos ajude e nos conceda a sua graça. Amém? Amém.